Boa noite, irmãos, e bem-vindos ao nosso programa Nossa Vida, Nossa Fé. E aqui convosco mais uma semana, a Padre Isaac Menezes e Padre Daniel Ávila. Uma alegria estar convosco nestas 3 semanas da Quaresma. Tempo tão sagrado, tanto importante para nós ouvirmos a mensagem de Cristo e o chamamento do Senhor que nos chama a segui-lo mais intensamente. Nós devemos procurar servir a Cristo todos os dias do ano. Mas a Quaresma, não sei se nos encontra num momento mais aberto, mais capaz de dizer, olha, a minha vida espiritual deve pôr mais uma coisinha de atenção. Vou olhar mais uma coisinha. O que é que eu estou fazendo para Deus e o que é que Deus está fazendo comigo? Isso é muito importante. Neste terceiro domingo da Quaresma, nós encontramos o Evangelho em que vemos Jesus tocar a vida de uma pessoa de uma maneira que muda a pessoa e ela fica diferente depois do seu encontro com Jesus do que era antes. E é isso que nós queremos chegar neste tempo da Quaresma, é este encontro com Jesus que nos modifica, mudar, ou melhor dito, mais intensificar a nossa vida de fé. Este tempo de Quaresma, Padre Isaac, é muito importante, não só para nós, mas também para isto é um tempo intenso de preparação para aqueles no catecumenado, não? Que estão preparando para o batismo, neste tempo da Páscoa. Não sei se tens trabalhado uma coisinha com o processo de RCIA? Muito pouco. Eu normalmente vou e eu dou umas certas aulas lá de vez em quando e é quase só. Eu acho que esse catecumenado é para o nosso povo português algo que não tem muita experiência de, sim, porque a maioria dos nossos portugueses recebem os seus sacramentos nos devidos tempos, sim, porque a maioria é batizado quando é criança. Mas, de uma coisa que nós estávamos aqui a falar no intervalo, o que é certo é que até mesmo no nosso Portugal, como também aqui nestas terras americanas, há cada vez mais pessoas que não são batizadas e que chegam até adultos e que depois de um dia, quer seja por uma conversão dentro ou quer seja porque uma certa rapariga ou um certo rapaz inspirou por via do sacramento de matrimónio para uma tal conversão, então aí de repente já se metem no processo. Isso. É um tempo sagrado e não sei se nosso povo se assiste à missa fora de português, nas missas inglesas, é neste tempo do ano que vê-se muito o processo desenvolver-se, não? Estes últimos 3 domingos, por exemplo, foram um tempo dos escrutínios, que é um tipo de oração que se faz para aqueles que estão preparando-se para os sacramentos de iniciação, em que a Igreja reza sobre eles e pede por eles liberação de toda a influência do inimigo, do maligno, do pecado, para que sejam abertos a receber a graça que vai ser derramada sobre eles no batismo. E usa então leituras muito próprias para isso, para preparar os seus corações. Mas o que passa então é que não só esse povo, essa gente, esses adultos, os homens e mulheres, estão-se a preparar para os sacramentos, mas também pode ter um impacto em nós, como a Igreja, vendo que esta gente, já adultos, estão escolhendo Deus, estão procurando Deus, estão querendo ser unidos à Igreja de Cristo, já como adultos, não foram como nós, fomos levados já a pio do batismo, ainda nas nossas daipas, não? Fomos lá levados crianças, nem poder dizer que sim, que não. Nossos pais nos levaram para ser batizados. Mas esta gente chegaram a um ponto na sua vida que estão a dizer, Senhor, eu quero conhecer-te, eu quero te amar, eu quero te seguir, eu quero te servir e eu quero ser cristão. E essa coisa dá para mim, como um pároco, agora não sou pároco, mas quando eu estava numa paróquia... Talvez a profecia.
Pode ser. Sinta-se uma pessoa, uma alegria, um entusiasmo, não? Vendo, uau, olha a energia com que esta gente está abraçando a fé. Gostava de ver que todas as pessoas na paróquia, num domingo, sentissem essa mesma alegria de querer aceitar Jesus mais profundamente na sua vida. Não há dúvida. Porque acontece, como disse muito bem, nestes dias vai aquela gente adulta para ali, no meio das missas, e sempre faz as pessoas pensarem, e até mesmo o padre, não, eu reflito tão bem, então agora estes estão aqui porque querem, isto vem sempre motivar a todos nós a serem melhores, a viver melhor a nossa fé. São nossas orações, também podemos recomendar-vos então que rezamos uma coisinha para os nossos catecumenados, nossos catecúmenos, que estão preparando para os sacramentos daqui a 2 semanas, só falta agora mais 2 semanas da sua preparação, e que os seus corações estejam abertos para receber essas graças. E quando estamos pedindo isso para eles, também pedimos para nós. Senhor, abre o meu coração para que eu também possa conhecer-te melhor. Que eu possa ter um encontro convosco que é profunda em mim, o meu desejo e a minha necessidade de conhecer-te e amar-te. Como vamos ver a necessidade desta pessoa no Evangelho de hoje? Padre Isaac quer proclamar este boa nova? Dá o gás. Então, Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, mas de manhã cedo apareceu outra vez no templo e todo o povo se aproximou dele. Então sentou-se e começou a ensinar. Os escribas e os fariseus apresentaram a Jesus uma mulher surpreendida em adultério. Colocaram no meio dos presentes e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei de Moisés mandou-nos apedrejar tais mulheres. Tu que dizes? Falavam assim para lhe armarem uma cidila e terem pretexto para o acusar. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever com o dedo no chão. Como persistiam em interrogá-lo, ergueu-se e disse-lhes: Quem de entre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. Eles, porém, quando ouviram tais palavras, foram saindo um após outro, a começar pelos mais velhos. E ficou só Jesus e a mulher, e só ficou Jesus e a mulher que estava no meio. Jesus ergueu-se e disse-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Disse então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Outro momento no mistério de Jesus que é bem conhecido para nós. Domingo passado falámos da misericórdia de Deus, calçada dentro da história do filho pródigo ou do pai misericordioso, uma história tanto bem conhecida para nós. E esta também é uma das leituras da Santa Escritura que quase todo mundo, sendo cristão, não sendo cristão, que conhecem a história da mulher adultera, não? As lições são variadas e muitas. Eu acho que nós podemos começar, Padre Isaac, vendo primeiro, antes deste encontro, Jesus, de onde é que vem? Nós vemos muitas vezes na Santa Escritura
que Jesus retira-se para um tempo de oração, um tempo de intimidade com o seu Pai. Como Filho de Deus, podemos dizer que o Pai e o Filho estão sempre ligados, mas como Jesus, Filho de Maria, também Jesus é homem e ele precisa de estar com Deus nessa relação de oração, não intensa. O Evangelho começa naquele tempo, Jesus foi para o Monte de Oliveiras, mas de manhã cedo apareceu outra vez no templo. Só podemos imaginar que foi às Oliveiras à tarde e amanhã é que chegou ao templo, que muitas vezes, e vemos outras partes do Evangelho, que Jesus passava a noite em oração na presença de Deus. Eu acho que este tempo da Quaresma é uma coisa que também nós devemos de enfocar mais uma coisinha. Se vamos ter a nossa relação com Deus, não é só evitar o pecado, ou reconciliar-nos, ou confessar-nos, ou pedirmos perdão, mas para manter essa união com Deus, precisamos destes momentos de oração, que se vamos fazer alguma coisa que seja para Deus, temos que começar e acabar sempre com oração. Se isso não está, então podemos errar-nos, não, nas várias decisões e direções que temos de tomar. Mas, talvez o que acabou de descrever foi as duas caras da mesma moeda, em que tanto uma é necessária como a outra. Esse momento de oração é necessário para podermos cumprir as promessas que fazemos no confessionário, por exemplo. Para poder cumprir com as promessas que fazemos, as penitências, as orações, porque se não o fizermos, se não tivermos aquela motivação da oração por trás, então aí é mais fácil de cair e deixar pelo caminho essas tão bonitas intenções que acabou de descrever. Só isso vemos muito em Jesus e devemos ver também em nós, que se vamos poder responder às situações na nossa vida, até Jesus procurou compreender a vontade do seu Pai regularmente em oração. E nós também temos que fazer isso. Daí, então, ele vai ao templo, e quando vai ao templo é para o encontro com alguma coisa. Sabemos que quando Jesus anda no templo, desde primeiro, quando foi apresentado no templo pela sua mãe e seu pai, o encontro com Simeão e Ana. Até quando era criança, o encontro no templo, fazendo perguntas aos doutores. Sempre há algum encontro quando Jesus vai ao templo, e hoje não vai ser diferente. Jesus vai ao templo e vai ver um encontro muito importante, não só para a mulher, mas também para os outros que estão lá. Vamos falar uma coisinha desse encontro quando voltamos, porque agora temos de tomar o nosso intervalozinho, para vocês esticarem as pernas uma coisinha, levantar-se, tomar um copozinho de água, seja o que for, mas não se perdem. Voltem para trás, porque aqui vamos estar à sua espera. Daqui em breve. KNXT TV is proud to say thank you to all its viewers who have given their support for over 25 years. And only through your support is KNXT able to provide spiritual and informative programming. Please remember KNXT in your long-term support through wills, bequests, trust, and plan giving. Your gift is important to the future of Catholic television. Help preserve the strength of KNXT's message based on the teachings of Christ. Keep KNXT in your future plans. Aqui estamos mais uma vez e obrigado. Acho que se voltaram todos, já estão todos aqui conosco. Está a ver alguma coisa no outro lado, não é? Estamos vendo aí na câmara, a ver onde estão esta gente. Tem poderes, tem poderes. Estou... penetrar estas coisas, não é? Irmãos, estamos aqui continuando com este rico Evangelho de Jesus, com este encontro com uma mulher surpreendida em flagrante, vamos até ter que falar dessa palavra, flagrante adultério, mas também um encontro com as pessoas que estão lá ao seu arredor. Começa este encontro com um grupo de pessoas, podemos dizer homens, não sei se havia mulheres também, mas os homens muito é que tomem o liderazgo nisto, arrastando, ou empurrando, ou trazendo à forças uma mulher encontrada num pecado adultério. E apresentem a Jesus
esta situação. Isaac, eu acho que nesse momento, bem, eu acho que eu tenho tido, não sei como é que se diz nightmares, mas... Pesadelos. Pesadelos. Eu acho que eu tenho tido nightmares de ser um dia apanhado. Não é adultério, não é adultério. Mas quando a pessoa faz uma coisa que não deve fazer, não? A coisa de ser posta em frente de todos e ser julgado em frente de tudo, seja a coisa mais importante, dizer uma palavra. Tenho passado, de vez em quando, estou no caminho e conduzindo e alguém faz uma coisa que não deve fazer e lá vai um palavrão, não? E então penso, olha, não sei, tinha o meu colar, oxalá que ninguém viu isso. Isso é uma razão para os padres terem sempre o clarim? Isso. Se tivessem sempre o clarim, talvez aí já se portava uma coisinha melhor. Não faziam tontarias, macaquices, não é? Mas nós todos, porque é uma coisa de ser nosso pecado, as nossas coisas que nós fizemos, aí estão. Mas trazer isto tudo para a frente, para a praça pública, imaginem vocês, imaginamos a vergonha, a tristeza, a dor que esta mulher sentia de ser assim arrestada em frente de todos. E ela só, não, sabemos, isso já foi comentado muitas vezes, mas ela, onde é que está o seu parceiro, não? Não se comete adultério sozinho, só onde é que estava o outro? Presentem a mulher para ser condenada, mas o homem não está aí, só já começa com uma justiça que não vai ser igual, não é? Bem, mas eu acho que isto, embora seja verdade o que está a dizer, mas no tempo da lei de Moisés, o que era considerado adultério, naquele tempo era muito diferente do que é considerado adultério hoje. Na lei de Moisés, o que era o adultério era contra um homem casado. Ou seja, que se eu, não? Exemplo, se eu fosse com uma mulher que não era casada, eu não estava cometendo adultério. Não. Mas se eu fosse... O homem tem que estar casado, não é? Mas digamos que eu, um homem casado, que me fosse deitar com uma mulher que não era casada, não estaria cometendo adultério. O adultério era se eu, homem casado, fosse-me deitar com uma mulher que também fosse casada. Então, o que é mais provável é que esta mulher não era casada, nem o homem que fez aquilo era casado. Provavelmente era uma prostituta, provavelmente. Pode ser. Como, por exemplo, aqui há uns anos atrás, houve um caso muito famoso que foi de um jogador francês, que o nome dele é o Franck Ribéry, que joga no Bayern Munique, que é francês, mas joga no Bayern Munique, em que aqui há uns anos houve um escândalo muito grande, por causa que ele foi encontrado, ele e outros jogadores, num lugar de prostituição. E ele é muçulmano. Ele casou com uma mulher muçulmana, converteu-se ao Islão, e nunca se falou, como às vezes acontece aqui, com algum jogador de futebol americano ou de basquetebol que fez adultério, será que perdoa ou não perdoa? Porque eles, os muçulmanos, nas leis deles até os dias de hoje, eles seguem essa mesma lei. Um homem muçulmano só comete adultério quando vai para a cama com uma mulher que também é casada. Se ela não é casada, para eles não é adultério. E eu acho que o que está também por trás disso é Nosso Senhor também nos está a nos ensinar que esta coisa de adultério não é como a gente pensa. Também como podemos dizer que adultério nos dias de hoje não é só ir para a cama com outra pessoa, o simples querer ou preferir andar com a companhia de outras pessoas e não querer estar com a sua mulher em casa. Sim. É uma forma de adultério. O antes querer estar na cantina, antes querer estar na barra, nestes lugares, ou antes querer estar sempre a trabalhar do que estar em casa, a mulher o pode tomar como uma espécie de adultério, uma espécie de traição. A coisa de hoje em dia que é tanto evidente, a pornografia na nossa sociedade, que é um homem casado, uma mulher casada,
entregando-se a essas imagens no internet, também isso é uma forma de ser infiel ao seu esposo, não ao esposo da sua esposa. Só o pecado, bem, não distinguimos, mas é algum romper de aliança matrimonial, de uma maneira ou outra, e era muito importante, porque a lei de Moisés, que seja apedrejada a pessoa ou a mulher apanhada em adultério, era para proteger o matrimónio como uma unidade, um vínculo santo, que não se deve romper, porque rompendo isso é mal para a sociedade, porque uma sociedade que não tem o casamento, o matrimónio sagrado e protegido, sofre, e também porque ataque esse símbolo mais forte do amor de Deus para nós, que é o matrimónio. Deus não é infiel para nós. Nós podemos ser para Ele, mas a fidelidade do matrimónio é um símbolo rico do amor que Deus tem para nós. Por isso que a lei de Moisés era tão forte, que seja predejado a morte a essa mulher que quebre esta união que tem tanta importância na sociedade e na religião. Isso podemos ver a seriedade, mas o problema aqui é que Jesus não toca no adultério tanto, até o fim, toca na atitude das pessoas que trazem esta mulher para ser julgada, não? Eles vêm trazendo-a como se fosse para eles uma novidade, o pecado, que eles não conheciam tal coisa, e que acontecem que surpreendem esta mulher em pecado, e que isto é tão horrível que tem que ser esponjado, tem que ser cortado fora. Como se eles nunca haviam pecado. E esse é o problema. Eu acho que Jesus está ensinando aqui. Sim, o pecado é mal, mas começa primeiro por o vosso, e então procura também o pecado dos outros, não é? Eu acho que Jesus está fazendo-los ver primeiro a sua falta, e não só condenar a outra que pecou, não? Bem, é verdade, como disse, Jesus perguntou: quem entre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E não aparece ninguém que qualifica. Não aparece ninguém que qualifica. E até Nosso Senhor também não atirou. Ele que sim qualificava. Isso. E ele não atirou a primeira pedra. Porque eu acho que nós devemos e temos o direito, para o bem das pessoas, falar no pecado e falar no que é pecado, mas não é tanto falar no que é pecado e apontar para aquilo que é pecado, não para condenar, não para pôr para baixo, mas sim para alertar. E para corrigir. Para corrigir, para que haja conversão. Eu achei que isso é que faltava aqui, que, bem, não podemos ler os corações das pessoas, mas a resposta de Jesus parece indicar que os motivos deste povo, trazendo a mulher para ser condenado, não eram justos. Que eles queriam, mas o Evangelho diz que estavam armando uma trampa para Jesus, não a cilícia para ele cair. Não era preocupados por a salvação da mulher ou para a proteção da sociedade. Não? Eles não queriam conversão, eles queriam era condenação. E isso faz parte, e é por isso que esta leitura faz parte da Quaresma, porque cada Quaresma, um dos temas principais é conversão. E que a conversão é para todos, seja lá que pecado seja, e que nós temos que nos converter, mas temos também que saber converter de quê e converter para quem. Yeah. E isso é uma coisa de novidade aqui, porque seguimos, eu entendo bem a lei de Moisés, para Isaac, que o castigo do pecador não estava muito interessado no seu arrependimento nem a sua conversão. Era julgar, condenar e castigar, com esperança que os outros aprenderam disso, não? Mas para a pessoa
Não havia oportunidade para arrependimento. Jesus acaba este encontro falando com a mulher. E ele podia ter dito, ok, vocês não têm direito, mas eu sim tenho, ok? E podia ter matado-a. Mas ele disse, olha, introduz este aspecto que não estava tanto presente na lei de Moisés. Estás arrependida. Não, ninguém te condenou, ninguém. Nem eu te condeno. Mas vai e não tornes a pecar. Não? Se dá a oportunidade para a conversão do pecador. Não só a condenação dela, mas a sua conversão. E isso é a novidade da boa nova, que é Jesus, que Deus dá-nos a oportunidade para a conversão e para arrepender-nos e para começar de novo. E também pode-se dizer, quando Nosso Senhor diz, nem eu te condeno, a palavra condenar, Nosso Senhor condena o pecado, condena sim o pecado, mas não condena a pessoa, porque Nosso Senhor não quer condenar a pessoa. O que Nosso Senhor quer é a conversão, não condenação, mas conversão. Como diz a Santa Escritura, o Salmo não é o Salmo, Deus não deseja a morte do pecador, mas que ele se converte e vira de novo para ele. E depois, quando ele diz, vai e não tornes a pecar, também é de uma certa forma, é como perdoando a ela, mas dizendo, olha, mas o que tu fazes é mau, não faças isso outra vez. Sim, sim. E isto é o tempo da Quaresma para nós, de ver os nossos pecados, ver o que é que nós podemos fazer para mudar a situação. Deus está dando-nos a graça de conversão. Até o que fazemos aqui durante a Quaresma, a penitência, o sacrifício, o jejum, essas coisas não são para castigar-nos, para bater em nós e fazer-nos sofrer, é para que haja conversão dentro de nós, não? Não é para castigar-nos. Deus é que nos vai castigar, no fim das contas, se nós não arrependemos, mas para virar, para tirar um novo caminho para Deus. Já chegamos ao fim deste tempo, irmãos, e do nosso tempo. Nós temos aqui as 3 semanas, mas já na semana que vem começa outra equipa, ainda mais sábio que nós os dois. Mas obrigado a oportunidade de estar convosco estas 3 semanas e nossa esperança que domingo que vem, domingo de Ramos, que abra para a Semana Santa, que isto leve-te a um tempo da Páscoa muito alegre, muito renovado e muito cheio da paz do Senhor ressuscitado. Até a próxima. Deus vos abençoe.